Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Vamos dar continuidade ao nosso material, né? Então, a aula passada nós falamos sobre o relacionamento interpessoal, sobre a questão da importância da comunicação, né? Entre outros tópicos, inclusive pontos positivos e negativos, quando nós falamos em relação interpessoal. E, gente, é uma disciplina assim que é preciso ser abordada, até porque nós lidamos com pessoas em um momento da vida em que não estão bem, podem não estar bem, né, como a questão de uma doença, assim como vocês também vão ter relações com outras pessoas dentro do ambiente de trabalho, tá? Então, falando aqui em trabalho, a gente não poderia deixar de citar o trabalho em equipe, a questão da liderança, né? São pontos chaves dentro do relacionamento interpessoal. Então, quando eu falo de trabalho em equipe, eu falo de um esforço coletivo para resolver um problema. Então, nós devemos trabalhar em equipe para tentar resolver um problema de uma forma fácil, ética, né? E o trabalho em equipe ele pode ser descrito como um conjunto ou um grupo de pessoas que se dedicam a realizar uma tarefa ou um determinado trabalho por obrigação ou não, né? Então, a gente sabe que quando nós falamos de uma determinada profissão, todos tendem a desempenhar a mesma ou funções semelhantes. E aí, quando eu falo, gente, de trabalho em equipe, eu estou falando de várias pessoas, de esforços coordenados, né? E que todos buscam o mesmo objetivo. Inclusive, quando todos buscam o mesmo objetivo, acaba resultando ali em um nível de desempenho maior ou o que esperava, né? E acaba somando, gente, dentro das contribuições individuais, onde cada um faz a sua parte, né? O trabalho em equipe também, ele acaba possibilitando uma troca de conhecimento e uma agilidade, até para nós podermos cumprirmos as nossas metas e objetivos. Até porque, como eu disse, quando nós falamos de uma determinada profissão, nós compartilhamos de mesmas metas e mesmos objetivos, tá? Então, uma vez que otimiza o tempo de cada pessoa e ainda contribui para conhecer o outro indivíduo e acaba ali, inclusive, aprendendo novas tarefas. O trabalho em equipe, gente, ele é uma condição, uma chave, né, essencial nas relações do trabalho, onde quase todos os projetos apresentam melhores resultados quando são desenvolvidos por uma equipe e não apenas somente por uma pessoa. A gente sabe que quando uma pessoa desenvolve, não sempre, né, gente, mas na maior parte das vezes, quando uma pessoa isolada acaba tendo que cumprir obrigações que um determinado grupo deveria fazer, acaba sendo estressante, trazendo ações negativas para dentro do ambiente de trabalho, né? Então, o trabalho em equipe, para ser bem desenvolvido, a equipe deve respeitar as divergências e as diversidades. Gente, eu não estou falando aqui para você aceitar, né, coisas que dentro dos seus princípios éticos e morais vocês não aceitariam. Eu estou falando aqui de vocês respeitarem a decisão, a opinião, mas ainda assim trazer uma resolução para aquele problema, tá? Então, como é que a gente pode fazer isso? Como é que a gente pode utilizar? Que instrumento nós podemos utilizar para desenvolver um trabalho em equipe, né? Então, nós podemos incluir aqui uma boa comunicação, né? Então, a comunicação ela é uma chave essencial para que todos nós saibamos, né? Saibamos o que o outro quer e onde o outro pode ajudar. Flexibilidade, tá, gente? Todo mundo tem o seu tempo, todo mundo tem a sua opinião, todo mundo tem os seus princípios éticos e morais nos quais acreditam. Então, vocês precisam ser flexíveis, tá? Não é preciso você aceitar ou você tentar impor a sua vontade sobre a outra pessoa, e sim ser flexível e tentar entender o outro, tá? Porque nada pode ser direcionado para o centro, nada, né? Então, a capacidade de mediação e comprometimento, tá? A capacidade que aquela pessoa tem de ajudar a resolver e quão comprometida ela está, tá, gente? Eu vou dizer também aqui que a gente deve passar a mão na cabeça de todo mundo e que as pessoas que não fazem nada ou que não buscam ajudar tenham que ser compreendidas.
né? É claro que você pode levar em algumas situações a pensar, né? O porquê que faz isso, será que está passando por algum problema? Então, sempre tentar entender, mas é claro que, né, você trabalhar ali dentro do que for possível, tá? Sem sobrecarregar um ou outro. O bom funcionamento de uma equipe vai depender da personalidade de cada elemento da equipe e do relacionamento entre eles, como eu acabei de dizer, né? Tem pessoas que têm o seu tempo, tá, gente? Tudo é no tempo dela, não adianta você apressar, quanto mais você apressa, mais essa pessoa se atrapalha, né? Acaba travando. Então, tem aquelas pessoas que são muito mais agitadas, que elas acabam tendo um tempo muito menor para a realização de algumas tarefas. Então, é claro que a gente precisa entender como cada um funciona e onde cada um pode ajudar de alguma maneira, tá? Então, toda a equipe, ela é um grupo, mas nem todo grupo é uma equipe. Então, quando eu falo de uma equipe, ambos buscam as mesmas metas e os mesmos objetivos, tá, gente? Quando eu falo de um grupo, eu tô falando de um aglomerado de pessoas ali que vivem, né, mas que não desejam as mesmas coisas ou que não tenham os mesmos objetivos, né? Então, quando a gente fala em trabalho em equipe, a gente acaba tendo que incluir algumas palavras, né, alguns significados, como por exemplo a questão da empatia, né? Então a questão de você se colocar no lugar da outra pessoa, sempre pensando como ela pensaria ou agir como ela mesma agiria em algumas determinadas circunstâncias, tá? Não estou dizendo para vocês tomarem a frente ou fazerem atividades que não são de competências de vocês. Eu estou falando de você se pôr no lugar do outro, tá? Em algumas situações, para evitar constrangimentos, intrigas, brigas, fofocas, que isso é um ponto-chave para o desentendimento e a quebra, né, dessa equipe aí. Então, nós também não podemos deixar de falar sobre a questão de um líder, né? Uma pessoa que está ali à frente, que ela está, como é que eu posso dizer? Quando ela está com o objetivo, né, de ajudar, de alcançar os objetivos juntamente com as pessoas. Então, nós falamos que são os líderes e os liderados, né? Os liderados são as pessoas que seguem esse líder. Mas lembrando que o líder é diferente de chefe, tá, gente? Chefe é aquela pessoa que manda, né, delega funções, mas sem participar ativamente, sabe? Quando eu falo de um líder, eu falo de uma pessoa que realmente lidera, que ela simplesmente tem um comprometimento, que traz, né, a delegação de autoridade juntamente com a sua motivação de trabalho. E isso acaba trazendo ali um conforto de certa forma para os funcionários, né? Um comportamento de organização, levando a realizar alguns objetivos, tá? Então, inclusive, gente, existe, né, de acordo com algumas literaturas, 2 tipos de comunicação. Nós chamamos de comunicação vertical e uma comunicação horizontal, que normalmente o líder ele pode tomar uma dessas duas formas de comunicação. Então, quando eu falo de uma comunicação vertical, eu estou falando de uma comunicação onde se deixa bem claro a questão da hierarquia dentro da empresa, tá? É claro que ele pode buscar de uma forma mais sutil e expressar o que ele precisa e o que ele quer que aconteça, mas só que eu acho que essa comunicação vertical ela é um pouco pesada, né? Quando a gente tenta falar assim de uma conversa empática entre um líder e os liderados. Existe, né, a outra comunicação que nós chamamos de comunicação vertical, onde é uma comunicação onde o líder ele se põe dentro da hierarquia, onde não existe uma determinada hierarquia, mas que sim, existe um respeito por uma pessoa, onde ela tem, né, hierarquicamente falando, uma posição maior e que ela realmente precisa ser respeitada devido a tal. Vamos dar um exemplo, um professor dentro de sala, né? Eu sou, por exemplo, mais nova que muitos alunos, mas eles me respeitam, por quê? Porque dentro da sala de aula eu sou professora, então hierarquicamente falando, o respeito se vem devido à minha posição.
não a minha faixa etária. E assim existe um respeito tanto entre professor e aluno, né, quanto aluno entre professor. E isso pode existir também dentro do ambiente de trabalho, tá? Então, quando nos referimos a um grupo, falamos de uma determinada quantidade de pessoas que têm funções similares e compartilham os mesmos meios, mas que realizam seus trabalhos de forma individual, sem que o trabalho de um dependa do outro. Por exemplo, em um grupo de trabalho, são os membros de um escritório ou as crianças que assistem à mesma classe. Isso é um exemplo de grupo, né? Por sua vez, quando a gente fala em equipe, ela é constituída por um grupo de pessoas que trabalham todas para conseguir o mesmo fim, fazendo ali com que o resultado do trabalho dependa da colaboração de todos. E seus membros não trabalham de forma individual exclusivamente, mas também em conjunto, né? E isso a gente pode acabar citando ali profissões, tá? A gente não é só a nossa profissão da área da saúde, mas diversas profissões onde todos procuram atingir as mesmas metas, eles precisam ter uma questão de profissionalismo, né, onde eles vão ter a composição de uma equipe e eles precisam trabalhar entre equipe, tá, gente? Bom, esse é o nosso conteúdo, tá? Mais tarde nós vamos ter uma atividade. Essa matéria ela é bem curtinha mesmo, tá, gente? Uma matéria, assim, mais para estimular, aguçar mesmo os sentidos de vocês em relação ao comportamento, né? As ações dentro do ambiente de trabalho. Mais tarde, como eu estava dizendo, vai haver uma atividade avaliativa para complementar a nota de vocês. E o próximo sábado, tá? Nós vamos ter a nossa avaliação pela parte da manhã. Pela parte da tarde, eu faço só fechamento de diário, tá bom? Qualquer dúvida, eu estou à disposição e até mais.